Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós nesse dia de terça-feira, onde nós vamos estar fazendo a meditação do jardim de oração. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E nós vamos estar falando hoje sobre o tema que está aqui no manancial, de olhos abertos, Então nós vamos ler um texto que se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 26, do versículo 15 ao versículo 18, que diz assim a palavra de Deus. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhe abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que Deus abençoe a sua palavra. Eu quero te convidar nesse momento para a gente estar orando, para que o Senhor venha estar ministrando em nossos corações essa palavra, Então feche seus olhos, coloque a sua vida diante do altar do Senhor, Então vamos orar nesse momento. Coloque os seus problemas nas mãos de Deus. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta manhã, Senhor, por mais esse momento em que nós estaremos aqui participando do jardim de oração. Que o Senhor venha estar abençoando cada vida, cada família. Ó Deus, que o Senhor venha estar ministrando em cada coração. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque as Tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã e grande é a Tua fidelidade. Nós queremos entregar nesta hora a Igreja Batista Central Jardim da Maravilha nas Tuas mãos. Te pedimos por aqueles que se encontram enfermos, que se encontram abatidos na fé, que o Senhor venha estar levantando, Senhor, venha estar curando, venha estar restaurando, ó Deus, para a glória do Teu santo nome. Muito obrigado, continue conosco, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, nós vamos estar meditando nesse tema, de olhos abertos, Essa palavra é uma palavra que se encontra lá em Atos, e eu creio que é uma experiência que o apóstolo Paulo, ele passou na sua vida e que estava repassando, para os seus ouvintes, e para aqueles que eles tinham em contato, porque o desejo do apóstolo Paulo era que todos viessem a conhecer o amor e o poder do Senhor Jesus Cristo, principalmente aqueles que faziam parte da sua nação, O apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 10, versículo 2, ele diz que tem zelo de Deus, que o povo dele, os judeus, eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento, que eles precisavam entender qual era o propósito de Deus para a vida deles. Jesus é o propósito de Deus para a vida de todo aquele que nele crê. Amém? Então, como nós falamos aqui, o tema é de olhos abertos. E o autor dessa reflexão é Nionis de Souza.
né? E ele destaca o versículo de número 18, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim, né? Então aqui ele está falando com Agripa e a sua mulher, né, também, Berenice e Festo. E ele está ali dando testemunho daquilo que Jesus havia feito na vida dele, né? Porque o apóstolo Paulo, antes de se converter, a palavra de Deus diz que ele era perseguidor da igreja, né? Mas a graça de Deus alcançou ele ali na estrada de Damasco. A Bíblia diz que uma grande luz raiou e ele caiu ali por terra. E quando ele se levantou, ele já se levantou um novo homem, né? Então ele foi ali impactado, ele foi alcançado pelo poder de Deus, né? E se cumpriu na vida dele o que tem se cumprido na vida de muitas pessoas, né? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, a partir daquele momento que o apóstolo Paulo ele teve um encontro com o Senhor Jesus, tudo se fez novo. Houve ali uma mudança radical na sua vida. E aqui, nessa reflexão, o autor, que é o Niones de Souza, ele começa assim: o apóstolo Paulo tinha um desejo no seu coração que exalava pelos seus poros, ver os homens salvos, né? Então esse era o desejo dele, que todos viessem a ser salvos pelo Senhor Jesus. E ele fez o impossível, né? O possível e impossível para que isso viesse a acontecer, né? A gente vê aqui nas cartas do apóstolo Paulo, né? Que aqui no livro de Atos, ele fez de 3 a 4 viagens missionárias. Ele levantava a igreja e depois ele voltava naquelas mesmas igrejas para estabelecer a liderança. Então o objetivo dele é que todos viessem a conhecer o Evangelho. E esse deve ser o nosso objetivo, né? Jesus nos deu essa missão que nós precisamos cumprir, que é ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ele não media esforços para trazer entendimento ao coração do rei Agripa, Festo e Berenice, né? Então ali naquele testemunho ele fez de tudo para que eles pudessem entender qual era o propósito de Deus. Mas eles não conseguiram ver, né? Eles não conseguiram entender o que Deus tinha para eles. Eles viram inocência, né? O rei Agripa, Festo e Berenice, em Paulo, enquanto este viu a necessidade de levá-los ao conhecimento de Jesus Cristo, né? Então Paulo viu quantos eles careciam da graça de Deus, né? A Bíblia diz que todos nós carecemos da graça de Deus, porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. E nós precisamos da graça, porque como diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra graça significa favor imerecido, e todos nós precisamos da graça de Deus, porque é pela graça que nós somos salvos. Então, o apóstolo Paulo, ele viu a necessidade de levar a eles, né, ao rei Agripa, Festo e Berenice, o conhecimento de Jesus Cristo. Por quê? Porque o conhecimento, ele liberta, ele cura, ele restaura e ele salva. Em João 3,19 diz a palavra do Senhor: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas
e não a luz, porque as suas obras eram más. Então as obras eram más, por isso que eles não amaram a luz. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus veio para que todos possam ver, todos possam ter a luz sobre a vida deles. Mas as pessoas amam mais o pecado, amam mais as trevas e não vêm para a luz, para que as suas obras possam ser manifestas, Porque aquele que está na luz, ele vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas e essas obras, elas glorifiquem a Deus. O Evangelho tem o poder de abrir os olhos do homem que está na cegueira do pecado e de trazê-lo para uma nova vida. Então o Evangelho tem esse poder. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho tem esse poder, de transformar qualquer vida, Ele tem esse poder de tirar a venda dos olhos, Porque as pessoas que ainda não conhecem a verdade, elas na realidade estão cegas espiritualmente, como diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, o homem natural não compreende as coisas do Espírito e não pode entendê-la porque elas se discernem espiritualmente. Então, enquanto ele não tem esse encontro com o Evangelho, com a palavra de Deus, com Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele continua nas trevas do pecado e cegos espiritualmente, Sem Jesus, o homem permanece nas trevas do pecado, e com Jesus, o homem passa a viver na luz, uma vida limpa, transparente e sem medo. Por quê? Por que sem medo? Porque ele sabe para onde vai. Porque quando a pessoa está nas trevas, ela não sabe para onde vai. Ela está caminhando, mas a qualquer momento ela pode tropeçar, porque ela não vê por onde ela está caminhando. Mas quando ela está caminhando na luz, ela pode ver claramente para onde ela está indo, Então isso não vai tirar dela o medo, Quando a pessoa está nas trevas, ela vai caminhando com medo de cair, mas quando ela tem a luz, ela caminha e ela sabe que não vai cair. Amém? E a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12, Jesus é a luz do mundo. O homem que se envergonha do que faz, mas não quer mudar de vida, permanece longe de Jesus, na escuridão. E encontra várias maneiras de enganar a si mesmo. Ele diz que crê em Deus, mas não busca refúgio no único caminho, Jesus. Então tem muita gente que fala: eu creio em Deus, mas não busca refúgio em Jesus, Não busca socorro em Jesus, não busca a direção da sua vida em Jesus, Jesus, lá em João capítulo 14, versículo 1, versículo 12, antes dele estar indo para os céus, ele fala para os seus discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, Então Jesus falou assim, crede em Deus. Crer em Deus é crer em Jesus, porque Jesus é Deus, Então muita gente fala: eu creio em Deus, mas não busca Jesus. Porque Jesus, a Bíblia diz, ainda em João capítulo 14, versículo 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por ele. Amém? Então Jesus, ele é a luz do mundo e nós precisamos buscar a ele.
né, a cada dia. O Evangelho nos convida a olhar para Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Enquanto o homem está afastado de Deus, ele permanece sob o poder de Satanás, sendo dominado pelo pecado, né? Então, ou a pessoa está debaixo da direção de Deus, ou ela está debaixo da direção de Satanás. Então, quando o homem está afastado de Deus, ele fica sobre o domínio de Satanás, né? E sobre o domínio de Satanás, ele acaba vivendo uma vida de pecado. E se ele não se arrepender, a consequência do pecado é a morte. Morte física, né? Nós morremos fisicamente porque os nossos primeiros pais pecaram. Morte espiritual. A Bíblia diz que aquele que não tem Jesus está morto nos seus delitos e pecados, e morte eterna, né? Mas a Bíblia diz também que para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, né? Por isso que aquele que está em Cristo, a Bíblia diz que ele é mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. Então, né, existe só duas condições: ou o homem está debaixo do domínio de Satanás, ou ele está debaixo do domínio de Deus, né? Então, quando ele está debaixo do domínio de Deus, a Bíblia diz que ele é livre. Ele é livre, né? A Bíblia diz lá em João capítulo 8, versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, livre, e ele passa a desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, né? O que Deus tem para nós? Deus tem para nós a paz. João 14, versículo 27, Jesus falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize, né? Ele desfruta da alegria de Jesus. Ele desfruta do fruto do Espírito Santo que está em Gálatas capítulo 22, que é amor, longanimidade, paz, bondade, temperança. Então ele vai desfrutar de tudo que Deus tem para ele, né? Que é algo assim maravilhoso. Então, por isso que o Evangelho nos convida a olhar para Jesus, como diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Enquanto o homem está afastado de Deus, ele permanece debaixo do poder de Satanás, sendo dominado pelo pecado. Suas escolhas se baseiam na sua vontade e não na vontade de Deus, né? Então ele está debaixo do poder de Satanás quando ele não tem Deus, ele acaba fazendo a vontade do diabo. As suas escolhas vão ser segundo a sua vontade, segundo o eu, né? Agora, quando ele permanece debaixo da vontade de Deus, a Bíblia diz que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas conhecendo a verdade, ele será libertado. João 8,32. Somente por Jesus o homem pode voltar para Deus. E é essa verdade que precisamos contar ao mundo para que seus olhos sejam abertos. Porque o mundo jaz no maligno, para que eles possam ver a luz, para que eles possam olhar para Jesus e ter uma nova vida. Eu não sei se você já teve um encontro com Cristo. E a Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não chegaram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus tem preparado bênção sem medida para a sua vida. Então que você possa entregar a sua vida a Jesus. Que você possa buscar
a Jesus. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Em nome do Senhor Jesus. Amém.